Em Mateus, capítulo 27, versículos do 9 ao 10, é dito o seguinte: com isso se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço do precioso, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. Essa citação, ela faz parte do desfecho da narrativa de morte de Judas, ou melhor, da primeira morte de Judas, expressa dentro do material neotestamentário. Só que ela traz um dado muito interessante. Esse oráculo é atribuído a Jeremias. Só que se você olha Jeremias de frente para trás e de trás para frente, você não encontrará esse dito. Será que o autor de Mateus, então, se enganou ao atribuir o oráculo a Jeremias, mas é de outra pessoa? O que está acontecendo? É isso que nós vamos conversar hoje. Fala, galera! Meu nome, para quem não sabe, é Juliana Cavalcante e eu sou historiadora. E, como eu falei aqui na apresentação inicial, a ideia é que nós possamos estar discutindo que citação é essa que Mateus, capítulo 27, versículos do 9 ao 10, atribui a Jeremias, mas não se encontra no livro de Jeremias. E isso é um dado interessante, porque quando nós lemos os textos do chamado Novo Testamento, é muito comum você encontrar a menção à expressão escrituras. Mas, para além do caso aqui, do capítulo 27 do texto de Mateus, a gente também tem outros casos em que, quando você vê a essa atribuição, ela não confere com os textos da chamada Bíblia Hebraica. Dois exemplos bacanas e rápidos de serem dados aqui são Tiago, capítulo 4, versículo 5, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, em que você vê uma espécie de malabarismo por parte de alguns tradutores de tentarem justificar aquela sentença, aquele dito. Mas esse dito não se encontra em lugar nenhum da Bíblia Hebraica. Então nós temos que fazer a seguinte pergunta: da onde esses textos estariam saindo? No caso de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, e de Tiago 4, 5, a gente, quando olha o grego, em ambos os casos a gente vê a menção ao termo graphe, que pode ser interpretado como uma transmissão oral ou um ensinamento oral. Então, essa associação de escritura como sinônimo de Bíblia hebraica, para os primeiros cristãos, não se conferem. Agora, atenção, não significa dizer que os textos judaicos que estão hoje na Bíblia hebraica e para além dela não estavam sendo consultados. Aliás, nós estamos vendo a menção, inclusive, nos textos canônicos, a autores que não são do ambiente judaico, como o exemplo de Menandro. Mas o caso de Mateus é ainda mais peculiar, porque Mateus diz que essa morte, mais a compra do tal campo dos olheiros, é um cumprimento de uma profecia que estaria no texto de Jeremias. Só que, como eu falei, não se encontra no livro de Jeremias. Mas, quando a gente lê atentamente esse passo, nós vemos claros paralelos sendo estabelecidos com Zacarias 11:13. Se liguem aí nessa tabela que eu estou projetando para vocês. Vocês podem ver, há claros paralelos entre o trecho mencionado ou atribuído a
Jeremias no Evangelho de Mateus com a narrativa de Zacarias 11:13. E aí os paralelismos, eles se estabelecem por 3 aspectos. Primeiro, a gente vê que ambas as narrativas trabalham com a ideia do dinheiro, então o dinheiro está envolvido. Segundo, nós vemos que em Mateus, Judas lança as moedas ao templo. E em Zacarias, ciclos de prata também são jogados na casa de Yahvé. E, além disso, nós vemos que os 2 trechos, os 2 passos, empregam a expressão preço do avaliado. Ora, só isso seria o suficiente para sustentar, então, que o autor do Evangelho de Mateus tomou como base a narrativa de Zacarias para escrever esse oráculo que ele atribui a Jeremias. E isso é interessante porque é mais um elemento, é mais um argumento para sustentar que a descrição da morte de Judas em nada tem a ver com o episódio histórico, mas com um esforço teológico do autor do Evangelho de Mateus de enquadrar esse personagem literário como uma sustentação para que Jesus de fato teria vindo para cumprir oráculos, para cumprir narrativas, discursos proféticos existentes nos textos da Bíblia hebraica. É claro que eu não vou nesse vídeo aqui discutir sobre a historicidade do personagem Judas. Eu vou estar deixando aqui em cima o link de um vídeo do André que tematiza bem essa discussão. Mas o fato que, ainda pensando Judas, e mais especificamente a sua morte, como uma narrativa teológica, em que há um esforço do autor do Evangelho de Mateus de criar um oráculo em que ele atribui a Jeremias, há uma questão ainda em aberto. Se ele toma claramente Zacarias como referência, por que ele atribuiu a um outro personagem? Ora, aí nós precisamos olhar 2 capítulos diferentes do livro de Jeremias. Em Jeremias capítulo 32, há uma menção à compra de um campo. Em Jeremias capítulo 18, há uma menção a olheiros. Isso significa dizer que o autor do Evangelho de Mateus fez uma verdadeira harmonização, aonde ele mirava o material de Zacarias, mas com ecos em Jeremias, o que talvez tenha levado a ele, então, a atribuir o tal oráculo a Jeremias, ao invés de Zacarias. Mas isso é um dado interessante, porque a gente percebe, então, de novo, que tendo essas referências diretas ao texto de Zacarias e apenas ecos em Jeremias, isso significa dizer que esse passo, então, não tem como ser histórico. É uma narrativa pura e simplesmente literária ou teológica, aonde nós vemos o autor, no caso do Evangelho de Mateus, criando ou fixando uma tradição oral aonde ele tenta sustentar esse Jesus e a sua morte como um processo de confirmação de que ele é o Messias. Isso é interessante porque quando então nós vemos essas expressões como confirmação de um oráculo ou escrituras, nós devemos, do ponto de vista histórico, colocar os 2 pés atrás e nos perguntar se de fato a referência que nós estamos tendo, ela provém de um texto da chamada Bíblia hebraica, ou se nós estamos deparando com tradições orais que visam reforçar essa imagem desse Jesus como o Messias. Enfim, galera, era isso.
deixem aqui comentários e não se esqueçam de deixar um like e se inscrever aqui no canal.